Andréia é mãe do Liner, que foi nosso guitarrista por algum tempo, e hoje ele está no Pará, é isso, né? Está em Paraupebas. E ela está em Brasília, veio visitar a irmã. Eu falei, poxa, venha para cá, vamos estar junto. É uma alegria receber você mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos receber com alegria, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus. Graça e a paz para os irmãos, amém, irmãos? Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. Apesar de que o coraçãozinho doeu, né, por causa do Liner. Lembrei dele tocando aqui. Mas a gente sabe que quem tem chamado, né, aonde vai o Senhor usa. Então nós cremos que o chamado foi com ele. Onde ele está, Deus vai colocá-lo na posição também. Nessa noite, irmãos, eu estava ali, o Espírito Santo começou a falar muito no meu coração sobre a palavra que eu iria trazer. E o Senhor foi ministrando meu coração e foi quebrantando meu coração. E eu queria te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 1. Tá bom, obrigada. Se você pudesse colocar de pé mais uma vez, nós vamos ler até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então disse-me: Essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem, estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio.
Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença. Pai, diante dessa palavra, que é a Tua palavra, eu quero colocar a minha vida, Senhor, no Teu altar agora. Senhor, o dia que for eu, não será o Senhor. Então, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida nessa noite. Que o Senhor venha falar, meu Pai, através de mim, usando, Deus, a Tua serva. Pai, que cada coração receba, esteja pronto e preparado para receber essa palavra. E que essa palavra, Senhor, venha frutificar na vida dos Teus filhos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Ezequiel era um homem de Deus que era um profeta que teve que servir como sacerdote diante da situação que ele viveu na época em que ele profetizava. E ele foi um profeta que profetizou grandes coisas. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai ver o vale de ossos secos, né? Que os judeus messiânicos entendem como o holocausto. Eles acreditam que já aconteceu, né? O vale de ossos secos. E assim, grandes foram as coisas que Ezequiel, como um profeta maior da palavra de Deus, profetizou para o povo de Israel. E ele falou sobre as águas profundas, as águas de Deus, sobre o rio de Deus. E a palavra de Deus, em muitas passagens, faz referência a esse rio, ao rio de Deus. E a palavra do Senhor diz que um dia Ezequiel chegou diante de uma casa, de um templo, e Deus começou a falar com ele, e Deus começou a ministrar coisas no coração dele. Só que ele não conseguia entender. O Senhor, o Espírito Santo falava, e ele não conseguia entender. E ele chegou dentro dessa casa, deste lugar, e ele começou a ver águas subindo, águas fluindo, águas brotando, mas ele não entendia o que era aquilo. E a palavra do Senhor diz que Deus chamou, aquela voz chamou Ezequiel lá para fora e falou: venha que eu vou te mostrar. E quando Ezequiel sai daquele lugar, quando ele sai daquele templo, ele começa a ver que dos umbrais começava a sair água. E essas águas iam passando por debaixo dos umbrais. E essas águas, à medida que ele ia andando, coisas iam acontecendo. Então, Deus tirou a venda dos olhos dele e a partir dali ele começou a entrar no mundo espiritual e a enxergar que Deus queria mostrar algo para ele. E muitas vezes nós viemos para a casa do Senhor e nós não conseguimos contemplar o Senhor. Primeira coisa que você precisa entender nessa noite, que a água, o rio de Deus, ele brota do altar. É do altar que flui, é daqui de cima que vai fluir a bênção que você precisa, é daqui que vai fluir o milagre que você precisa, é do altar que vai fluir aquilo que a sua vida necessita. Então, muitas vezes, nós chegamos na casa do Senhor e nós não conseguimos entrar na dimensão do Espírito Santo. E como essa palavra diz, as águas estão fluindo, o rio está subindo, o espiritual de Deus, a vida de Deus vai se manifestando o tempo todo, em todo momento. Só que nós não conseguimos abrir a nossa mente, o nosso coração e render ao Senhor o nosso melhor. Todas as vezes que a palavra do Senhor diz para nós guardarmos o nosso pé quando nós entrarmos na casa do Senhor. Porque esse lugar é santo. Aqui é a casa de Deus. Aqui o Senhor faz morada. Você é a igreja, eu sou a igreja. O Espírito Santo de Deus se manifesta aqui dentro e inunda o nosso coração, nos inunda, fazendo de nós a morada do Altíssimo. Então, nós precisamos guardar o nosso pé para estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar, àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E Ezequiel, ele sai daquela porta, e quando ele começa a andar, a palavra de Deus diz que as águas começam a dar nos artelhos, foram subindo. E quando essas águas chegam nos artelhos de Ezequiel, eu começo a imaginar os crentes que acabaram, sabe, de aceitar Jesus, de batizar, de serem recebidos na casa do Senhor. Às vezes chegam na igreja cheios de pecados, todos nós temos pecados, mas quando nós aceitamos Jesus, de repente a gente deixa coisas grandes
para trás, né? O Espírito Santo de Deus começa a se manifestar na nossa vida. E eu imagino assim que Deus primeiro tira os grandes pecados, depois vem com os médios, depois vem com os pequenos, depois Ele entra onde ninguém entra e vai te limpando e te preparando, que quando nós estivermos prontos, nós vamos subir para a glória. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em obra, né? Então a pessoa aceita Jesus, as águas estão nos artelhos. Eu imagino assim como se a gente estivesse de frente para um rio, e o rio tem uma margem, e você vai e põe o teu pé na margem do rio, e ali aquela lama, né? Você está ali com o pé na sua lama. Mas para que você chegue dentro do rio, para que você encontre uma água límpida, você precisa caminhar. Então a palavra do Senhor, quando ela fala que o rio está dando nos artelhos, é o nosso início da caminhada com o Senhor. E o nosso alvo está lá, que é Jesus. Mas entre o início da caminhada e Jesus, que é o nosso alvo, que até o dia que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, eu creio que eu vou ser arrebatada. Amém? O dia que nós encontrarmos com Ele nos ares, existe uma caminhada. Existe renúncia a ser feito. Existe coisas na nossa vida que nós vamos ter que abrir mão para que nós possamos alcançar o nosso alvo, que é a nossa vida com o Senhor Jesus. Então, quando as águas dão nos artelhos, eu entendo que é o início da caminhada cristã. Mas tem pessoas que elas não vão sair da margem. Elas vão chegar, elas vão aceitar Jesus, elas vão levantar a mão, mas elas não vão conseguir continuar. Porque muitas vezes olham para as circunstâncias, muitas vezes olham para as dificuldades, às vezes olham para a doutrina da igreja, porque ser crente não é fácil, né? Abrir mão das coisas às vezes não é fácil, tem um preço. E muitas vezes as pessoas deixam a caminhada na margem. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não deixou Ezequiel na margem. Deus falou para ele: anda mais um pouco, anda mais 1000 côvados, 450 metros. E à medida que Ezequiel foi caminhando naquela direção, na direção do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que conduziu Ezequiel, foi o Espírito Santo que pegou na mão do Ezequiel e falou para ele: olha, eu vou te mostrar, vem comigo, eu vou te mostrar. Você quer me conhecer? Você quer conhecer, me ver de face a face, ter uma experiência comigo, ter uma experiência diferente comigo? Vamos comigo. Mas olha, pela fé, vai acontecer muita coisa. Você vai passar por muita coisa, mas você quer vir comigo? Então vamos. E Ezequiel foi. Ezequiel acreditou e caminhou. E ele foi. E quando ele andou aqueles 1000 côvados, a palavra do Senhor diz que aquelas águas de Deus, aquelas águas foram fluindo e deram nos joelhos de Ezequiel. Quando a palavra do Senhor me fala sobre os joelhos, eu fico imaginando a oração, eu fico imaginando a rendição, servir ao Senhor, se render, ter vida com Deus, ter disciplina, buscar, orar, ler Bíblia, jejuar. Crescimento, relacionamento. Relacionar-se com a pessoa que você vai viver a sua eternidade com ela. Que você vai passar a sua eternidade com ela e que você precisa conhecer. Que você precisa, eu e você, precisamos ter intimidade com essa pessoa. E nós só vamos conseguir isso através do tempo que nós gastarmos com o Senhor. E quando fala de joelhos, eu entendo que ainda falta muita coisa, mas é um princípio de crescimento, é um princípio de vida com Deus, que nós não podemos pular essa etapa. Nós como crentes verdadeiros, nós como cristãos, como pessoas que queremos, que buscamos um alvo, nós precisamos nos render, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós vemos tantas coisas hoje acontecendo, porque a igreja do Senhor não tem se posicionado. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor continua sem se posicionar.
A igreja do Senhor continua sem entender qual que é o papel dela na terra, qual que é o papel dela na sociedade. Nós queremos bênçãos, nós queremos riquezas, nós queremos milagres, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço, a dobrar os nossos joelhos, a gastar tempo em oração, a jejuar, a sair um pouquinho da frente do computador, do celular. Irmãos, como que isso toma o nosso tempo? E eu estou falando porque o Espírito Santo está falando comigo. A hora que eu sentei ali, o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração. Porque em determinados momentos parece que a gente para. Ou a gente para na margem, ou a gente para no joelho dobrado. Nós vamos falar dos lombos. Parece que a gente para e se acomoda e está bom e vamos continuar dessa maneira. E nessa noite o Espírito Santo está falando para mim, para você, não está bom. Nós precisamos buscar, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe, às vezes as lutas, as tribulações, as dificuldades que nós temos passado, a crise que veio não só para o povo do mundo, pegou o povo de Deus também. Que essa conversa que crise não pega o povo de Deus, isso é mentira. Nós estamos sujeitos. Muitas vezes nos tiram da presença de Deus. Mas nós precisamos começar a entender que a nossa caminhada é com o Espírito Santo. O Espírito Santo nessa noite está pegando a nossa mão e está falando para nós, vamos porque do jeito que está não está bom. Do jeito que está não está bom, você precisa me conhecer, você precisa ir mais fundo. E a palavra do Senhor diz que Deus fala com ele e fala para ele, anda mais 1000 côvados. E quando ele andou mais 1000 côvados, mais 400 metros, essa água começou a subir e deu nos lombos de Ezequiel. Quando fala de lombos, eu entendo de força, de trabalho, de obra, de envolver com o reino de Deus. E muitas vezes a gente para nessa fase. Eu estou falando para mim mesma. Muitas vezes a gente para aqui. Porque muitas vezes são tantas as decepções. Às vezes a gente se doa tanto. Porque a gente é carnal e a gente espera uma consideração. A gente espera uma palavra de gratidão. A gente espera uma palavra amiga. Uma preocupação com a gente. E muitas vezes a gente para com as águas nos lombos. Às vezes a gente decepciona. A gente perde o foco. Quer sair da presença de Deus, não quer buscar mais, não quer orar mais, não quer pagar mais o preço, cansei, não vou mais. Olha, ninguém me vê, ninguém me enxerga, fiz demais, né? Muitas vezes a gente é assim. E aí me fez lembrar outro profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías vivia profetizando para Deus e todo mundo. Vivia metendo o dedo na cara do povo de Israel e profetizando para Israel. Só que o profeta Isaías, ele profetizava para os outros, mas ele não se incluía na profecia. Ele não se incluía. Ele achava lindo chegar e profetizar e falar e de ti, né? Profetizar a destruição, o peso da mão de Deus na vida do povo de Israel, mas ele se excluía. Ele simplesmente se achava o bambambam da época, eu imagino, né? Eu estou conjecturando. Só que um dia, ele perdeu o porto seguro dele, que era o rei Uzias. Esse rei morreu. E a Bíblia é muito clara quando a palavra de Deus fala no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Ele teve ali um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez ele se achava o melhor profeta, o melhor homem. Fato é que quando ele teve esse encontro com Deus, o Senhor confrontou aquele homem e falou com ele. E a fumaça da glória de Deus começou a trazer arrependimento no coração daquele homem. E Deus confrontou a santidade de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus, a grandeza de Deus. Confrontou aquele homem a ponto dele cair de joelhos e falar, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Quer dizer que o profeta Isaías profetizava, na mesma hora talvez que ele falava a profecia, ele maldizia, os lábios dele proferiam palavras que não agradavam ao Senhor. E ele foi confrontado ali, no seu pecado, na sua pequenez. Deus mostrou para ele, não adianta, você não é tudo que você pensa que você é. Você foi formado em iniquidade, em pecado te concebeu a sua mãe. Quem é você, Isaías? Você está no meio do povo. Você é igual. Sabe, eu simplesmente te uso pela minha misericórdia, pela minha graça, pela minha bondade. Irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada. A nossa justiça é como um trapo de imundícia diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos ser muita coisa, porque nós pregamos, porque nós falamos, porque nós gastamos nosso tempo, às vezes, orando, queremos mostrar, ser melhor do que os outros, mas nós somos salvos pela graça, e nada do que nós fizermos vai pagar o que Jesus fez por nós. Nada que nós fizermos. E a palavra do Senhor diz que Isaías caiu de joelho com a boca na terra, no pó, e foi confrontado pela majestade e a grandeza de Deus. E a palavra do Senhor diz que ali o anjo veio e trouxe uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. A partir dali, aquele homem foi o profeta, o maior profeta da Bíblia. O profeta chamado profeta messiânico. Ali verdadeiramente começou o ministério de Isaías. Ali verdadeiramente Isaías saiu da margem, saiu dos lombos, sabe, da água, deixou Deus pegar na mão dele e conduzir, e falar, olha, agora eu vou te levar, vou te conduzir, agora você está pronto, né? E água nos lombos fala disso, de serviço, né, de força, de direção, pedir a direção do Senhor, sabe, Senhor, eu estou na tua direção, eu estou fazendo a coisa certa. Irmãos, esses dias eu ouvi uma coisa. Eu estava tão envolvida com a obra, ministrando, sendo líder de jovens, trabalhando na Universidade da Família, lá em Itaberaí, dava aula para a mulher única, coordenava junto com a pastora o resto dos cursos. Minha vida, aquela luta, menino pequeno, fazendo pós-graduação, marido, casa, jovem, e foi virando aquele bolo, aquele negócio assim que ninguém entende, que só trouxe sofrimento para mim. E aí minha casa ficando de lado, minha filha ficando de lado, e meu marido brigando naturalmente, estava certo, porque o primeiro ministério é a nossa família. Irmãos, eu sei que Deus fez uma reviravolta e esse ano, e eu ainda fazendo pós-graduação, e esse ano eu fiquei só com o ministério da palavra. Não me envolvi e fui dedicar a minha casa. E como foi bom. E como foi bom, irmãos. Porque Deus tem coisa que nem Deus não quer para a gente. Eu ouvi isso. Era tanta aflição, tanta tribulação, tanta luta, que nem Deus queria aquilo para mim. Tinha dia que tinha que fazer a obra de Deus relaxadamente, não tinha tempo de estudar uma palavra para ministrar. Nem Deus não tinha aquilo para mim. Então nós precisamos da direção de Deus. Quando Deus fala de água nos lombos, nós precisamos entender que a força é o ministério, mas tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem o momento de Deus, tem o local de Deus. Eu não vim para Brasília para pregar, mas eu não falo não para o Senhor. A Luciana estava, acho que aqui, né? A Luciana falou assim, vai, amém, né? Eu prego, onde eu for, meu ministério vai comigo. Se eu for chamada, eu vou pregar. Se não, eu estou lá em casa, estou buscando, estou fazendo a minha parte. Né? Então, assim, água nos lombos, a força, mas com direção. E muitas vezes as pessoas param aqui com a água nos lombos, porque a água está falando de serviço. E quando nós nos dispomos a pregar, a falar, a fazer a obra de Deus, sempre a gente vai ter uma outra coisinha que às vezes vai nos desagradar. Muitas das vezes vai nos entristecer, mas nós precisamos continuar a nossa caminhada. Não é aqui que nós temos que parar. Não podemos parar com a água nos lombos. Amém? E a palavra do Senhor disse que
o Espírito de Deus chama Ezequiel mais uma vez e fala para ele: anda mais 1000 côvados, mais 450 metros. E a palavra do Senhor diz que à medida que Ezequiel ia andando, as águas iam subindo. As águas iam subindo, iam subindo, iam subindo, de uma forma que não dava mais pé. E à medida que ele subia, ele já não conseguia mais ver a margem, porque ele ficou imerso no rio de Deus. Ele mergulhou naquele rio e ali ele pôde nadar, ele pôde contemplar, ele pôde se envolver com Deus. Ele pôde conhecer o Senhor. Ele ficou totalmente dependente do Senhor. A palavra do Senhor não diz que ele sabia nadar. Mas ali ele se entregou, ele foi, ele não temeu, ele não olhou para trás, ele não desistiu. Ele foi até mergulhar e conhecer o Senhor. Ele não olhou se tinha vento, se tinha tempestade, se as águas estavam agitadas, se as águas estavam brandas, se tinha luta, se tinha dificuldade, se tinha choro, se tinha desespero, se tinha vergonha, se tinha humilhação, se tinha pastor talvez, levantando contra, pessoas levantando contra, se talvez o trabalho dele não estava sendo reconhecido. Não, ele foi, ele entrou, ele mergulhou, ele acreditou. E ele foi, se envolveu com o rio de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando ele sobe, quando ele chega lá em cima, ele vê tudo transformado. Tudo transformado. O mar morto, aonde não tinha vida, aonde não tinha esperança. Tudo transformado. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus está te convidando nessa noite para ter o encontro verdadeiro com Ele, para conhecer o Senhor melhor. Você que batizou, você que teve essa experiência linda com o Senhor, não pare no meio da caminhada. Continue seguindo, continue avançando. Não deixe que a circunstância, que nada roube a sua fé. Não deixe que nada roube a sua esperança. O que Deus fizer, Ele vai ser Deus, vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer, como diz a música, vai continuar sendo Deus. E nós vamos continuar sendo servos. Nessa noite o Espírito Santo está falando para mim e para você. Continua, não desiste, não para, não olhe para trás. A luta passa, tudo passa, tudo passa. Jesus pisou nessa terra sabendo que ia morrer. Jesus pisou nessa terra sabendo que ia morrer. Mas ainda assim ele continuou. E foi até o fim. Não deixe o diabo roubar a sua salvação. O que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Isso o diabo jamais, só tem uma pessoa que pode tirar isso de você. Você mesmo. Podemos passar por tudo nessa vida, dificuldade financeira, separação, morte, enfermidade. Irmãos, mas a nossa salvação, ninguém vai roubar de nós. O ano passado eu passei a pior luta da minha vida. A pior luta da minha vida, irmãos. O meu filho foi diagnosticado com um tumor de bexiga, o Lineker. E interior não tem muito recurso. Eu levei o Lineker vinha passando mal, formou, foi embora para Itaberaí e ficou lá em casa. E esse menino começou a passar mal e virava e mexia, o menino estava passando mal. E eu indo com esse menino para o médico direto. Aí um dia no hospital público falei: doutora, vamos pedir um exame, porque ele vem, toma um paliativo e não melhora, e a gente não sabe o que ele tem. E a médica falou: não, vamos pedir um exame aqui. E esse menino fez um ultrassom e acusou um tumor de bexiga do tamanho de uma cebola. 2,5 centímetros, a cebola daquela pequenininha. Irmãos, 2 médicos de Itaberaí falaram para mim que o Lineker estava com câncer. Eu perdi o meu chão. Porque nós precisamos conhecer o Senhor.
E nós precisamos entender que existe uma vontade soberana de Deus na nossa vida. E eu pensava assim, e se Deus quiser levar? E se o plano de Deus for levar? O que eu vou poder fazer? Eu não vou ficar aqui batendo na porta, orando, insistindo com Deus, numa coisa que não é a vontade soberana de Deus na minha vida. Mas eu sofria demais, irmãos. Irmãos, eu fiquei 3 dias sem comer e sem dormir. De tanta aflição, de tanta angústia na minha vida. E só chorando, 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 eu só queria chorar. E nós levantamos um clamor. E um dia o Espírito Santo falou comigo, levanta e marcha, e anda. Né? E eu falava, Deus, o meu filho que eu criei com tanta dificuldade, com tanto amor. Aquele menino que é tão amado por nós, a nossa família inteira, um menino de excelência, um menino que nós amamos. Né? A família inteira ama o menino. E aí um dia, e a gente numa dificuldade financeira muito grande também, que vem tudo, né? A gente passa por lutas, a vida da gente não avisa quando vem os problemas, e não é só na vida do ímpio, o que sucede para o ímpio, sucede para o justo também. E ali, eu com aquele diagnóstico nas mãos, e já encaminhada para o Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, para já providenciar uma cirurgia para ele pelo SUS. E eu cheguei na minha pastora chorei muito, muito desesperada, assim, chorando. E a pastora falou, não, vamos para Goiânia, vamos em outro médico. Vamos pegar uma segunda opinião. Eu falei, pastora, eu não tenho condição. Ela falou, Deus vai prover. E realmente Deus proveu até o dinheiro da consulta. Né? Nós fomos num médico muito bom em Goiânia, um dos melhores de Goiânia. E ali, quando eu cheguei com aquele menino tremendo, irmãos... Cheguei tremendo. O médico falou para mim, calma, seu filho só tem 26 anos, ele não bebe, ele não fuma, ele não tem fator de risco. Não estou dizendo para você que não é o que você está pensando. Ele nem repetiu. Não estou dizendo para você que não é o que você está pensando. Eu só estou te falando o seguinte, que se for, é um caso para estudo de medicina, porque não acontece. Eu tenho quase 50 anos de medicina, eu nunca vi. Eu já fiquei mais aliviada. Irmãos, e aí? Esse menino fez a primeira biópsia, tratamento muito caro. Ele fez a primeira biópsia, e deu que era benigno. Fez tomografia, fez um monte de exames, e o médico falou, não, mas tem que tirar. Não pode ficar com um tumor no corpo, tem que tirar. E vamos para tentar arrumar a cirurgia, e nada de arrumar a cirurgia. Fato é que, em 45 dias, nós levantamos o dinheiro para operar o Lineker. Deus proveu de uma forma tão maravilhosa, que Deus usou pessoas que eu nem conheço para abençoar a vida do meu filho. Sabe? Foi assim, 45 dias, eu estava com o dinheiro da cirurgia nas minhas mãos, e nós operamos o Lineker. E só que o diabo, ele não descansa na nossa vida, né? Ele tem que pôr o dedo dele. E aí ele fez a cirurgia, tirou aquele tumor. Nós mandamos fazer outra biópsia, deu inconclusivo. E aí o médico pediu um outro exame que tinha que mandar para São Paulo, ficar não sei quanto tempo em São Paulo. Irmãos, outra aflição. Mas eu tinha certeza que Deus estava no controle. E que era um tratamento de Deus para que eu pudesse aceitar a vontade soberana de Deus na minha vida. Porque não adianta nós falarmos, irmãos, que nós somos crentes e chegar na hora da luta, na hora da dificuldade, nós revoltarmos contra o Senhor, acharmos que o Senhor é obrigado a fazer na nossa vida. Sabe? Nós temos que aprender a aceitar a vontade soberana do Senhor. E aceitar a vontade soberana do Senhor é você mergulhar no rio, é você se alinhar com a vontade de Deus, é você alinhar o seu coração, o seu pensamento com o pensamento do Senhor. E foi o que aconteceu conosco. Nós pegamos o resultado daquele exame, o dia que nós levamos no médico, o médico falou para nós, graças a Deus, cara, você não tem câncer. Você não tem uma célula cancerosa no seu corpo. É um tumor benigno.
Então, assim, Deus é fiel, irmãos. Deus não nos desampara. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena você dar mais um passo e acreditar na vontade soberana do Senhor. Vale a pena você se jogar no colo do Senhor e deixar o Senhor dirigir a sua vida. Sabe, sem reserva, sem pôr a sua confiança em homens, sem pôr o seu coração em pessoas. Vale a pena nós descansarmos no Senhor. E a palavra do Senhor aqui, no Evangelho de João, capítulo 4, ela me conta uma história de uma mulher. A partir do versículo 3, que diz assim, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, terá água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando nós alinhamos a nossa vontade, a vontade do Senhor, quando nós mergulhamos nesse rio, nós podemos dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade, a minha mente, o meu coração está alinhado com o coração e a mente do Senhor. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, correrão do seu ventre, correrão do seu ventre. Se você crê no Senhor, se você crê que esse rio sai desse altar, se você crê que essa fonte de água da vida flui do seu interior, começa a ordenar na sua casa para aquele problema sair da sua vida. Comece a profetizar vida dentro da sua casa, dentro do seu lar. Comece a profetizar cura, comece a profetizar salvação, transformação, milagre, porque o rio de Deus, ele vai fluir na sua casa, ele vai fluir na sua vida, ele vai fluir no seu coração, ele vai lavar a sua mente, ele vai transformar a sua vida. O rio de Deus, o rio que flui do altar. Não pare na caminhada, não pare no caminho. Não deixe as águas de Deus parar nos seus artelhos. Não deixe as águas de Deus parar nos seus joelhos. Não deixe as águas de Deus parar nos seus lombos. Não deixe que nada pare o seu ministério. Não deixe que nada pare a sua vida com Deus. Não deixe que nenhum problema tire a sua comunhão com o Senhor. Não deixe que nada roube o seu tempo com o Senhor. Não deixe, diga não às coisas que têm vindo para roubar a sua comunhão com o Senhor. Diga não para as dificuldades que vêm para te cegar, para você achar que Deus não é Deus, para você achar que Deus te esqueceu, ou que Deus virou os olhos para você. Deus não esquece ninguém. Deus não me esqueceu, Deus não esqueceu você. Ele é o mesmo, Ele continua no mesmo lugar. As águas estão fluindo daqui, mas como você tem recebido essas águas na sua vida? Será que nós temos sido apenas críticos de igreja?
Será que nós temos vindo para a casa do Senhor simplesmente para criticar? Simplesmente por um evento social, porque não tem outro lugar para ir? Ou será que nós viemos aqui porque nós somos atraídos por esse rio? Porque nós somos peixes atraídos pelo rio de Deus? Nós precisamos prestar atenção naquilo que está sendo pregado no altar, para aquilo que o Senhor tem liberado nesse altar. Deus tem falado com o povo. Deus quer tirar uma igreja de dentro da igreja. Eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho sentido isso, que parece que é tempo de outra reforma. Parece que está chegando a hora assim, de haver uma outra reforma da igreja. Porque precisa, irmãos, nós precisamos entender o que é verdadeiramente ser crente. Às vezes a gente deixa tanto a nossa carne, a nossa humanidade, tirar a nossa paz, a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes eu fico pensando assim, nas lutas, as dificuldades, enfermidade, separação, dificuldade financeira. Às vezes coisas que nós mesmos procuramos, nós mesmos plantamos. E nós deixamos essas coisas roubar o nosso tempo com o Senhor, a nossa vida com Deus. E Deus, Ele é maravilhoso demais, Ele é soberano demais. Quando eu olho para Isaías, um profeta, um homem respeitado, um homem que profetizava e falava e a água parava. E Deus confrontar aquele homem daquela maneira, aquele homem cair de rosto em terra e reconhecer que ele era falho, que ele era pequeno, que ele não era ninguém diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que a glória de Deus, a fumaça da glória de Deus inundou o lugar e ele foi envolvido pela glória de Deus. Os anjos cantavam santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da glória do Senhor. Vamos nessa noite tomar a posição de mergulhar nesse rio. Porque quando nós mergulhamos nesse rio, irmãos, tudo é transformado. Às vezes não como nós esperamos, como nós pensamos. Às vezes eu poderia pensar assim, pô, Senhor, mas eu me envolvi tanto com a tua obra o ano passado, e meu filho passar por um problema tão sério desse. Mas nessa luta eu aprendi, primeiro, ser solidária com quem precisa. Porque eu precisei vender rifa, eu precisei pedir oferta. Ser solidária, estender as mãos. Hoje, quando alguém falar para mim assim, meu filho tem câncer, eu vou sentir a dor que a pessoa sentiu. Porque eu vou saber o que ela está passando. Hoje, quando alguém falar para mim de enfermidade, eu vou orar, porque eu precisei de oração quando meu filho adoeceu. Eu acho que é a pior luta da vida de uma mãe. Hoje eu entendo que existe uma vontade soberana de Deus e que ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser respeitada. Ontem nós ouvimos o testemunho, eu já dei um testemunho aqui de uma luta financeira que nós passamos, de umas lojas que nós perdemos. Nós éramos empresários bem-sucedidos e nós perdemos tudo. E essa luta mexeu demais com a nossa estrutura, mexeu demais com a nossa vida, mexeu demais com a nossa fé. Não é fácil você dormir de um jeito e acordar de outro. Você ter que se adaptar, ter que abrir mão das coisas. E ontem eu ouvi um testemunho de um casal que a gente nunca esperava na vida que estivesse passando pelos mesmos problemas que nós estamos passando. E eu pensei, Deus, não somos só nós. E parece que Deus permitiu aquilo para que nós enxergássemos que não é um problema só nosso. Que é algo que tem propósito. Essa luta que você está passando tem propósito. Você precisa descobrir o propósito. Como diz aí os jargões, não é por quê, é para quê. Né? Qual que é o propósito do Senhor nessa luta, nessa dificuldade? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Aonde que o Senhor quer chegar conosco? Isso que nós precisamos entender. Amém? Então que nessa noite você possa guardar o teu pé quando você entrar aqui neste lugar. Entender que daqui flui o rio de Deus.
Daqui flui o rio de Deus. Deus é fiel, sabe, irmãos? Eu creio que Deus levanta homens cheios do Espírito Santo, homens que têm compromisso com a palavra do Senhor, põe na frente de trabalho, homens que pagam o preço, que jejuam, que oram, que gastam tempo, né, pastor Ricardo, ensaiando, dedicando na obra do Senhor, lendo a palavra de Deus, estudando. Valoriza o altar, irmãos. Valoriza o altar da sua igreja, valoriza a sua igreja, igreja é você. Valoriza seu líder, que gasta o tempo dele com você. É triste, sabe, você doar o seu tempo, se envolver, amar, né? E de repente você não ter no mínimo uma consideração. Considere seu líder, respeite seu líder, ame o seu líder. Pastor Ricardo pediu para falar isso aqui, não, o Espírito Santo que está me conduzindo. Ombre junto com ele. Porque existe um preço que a gente paga. Líder não nasce pronto. Líder é forjado. A gente passa numa fogo, a gente passa na água, a gente passa vergonha, passa humilhação. Deus vai amassando o barro, vai tratando o barro, para chegar aqui, pegar o microfone e trazer alguma coisa para vocês, para cada um, né? Então, nessa noite, que você possa valorizar esse altar. Entender que o que você precisa é mergulhar nesse rio. Quem tem a resposta para o que você precisa é o Senhor. Eu não posso fazer, o pastor não posso te fazer, a não ser te ajudar em oração. Quem tem o milagre que você precisa é o Senhor. Conhecer o Senhor depende de você. Depende do tempo que você vai gastar com Ele. Depende da sua entrega. Estar com o Senhor depende da sua entrega. Você vai ter de Deus o que você doa para Ele. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Deus tem filhos que o preferem. Deus tem filhos que abrem mão de coisas para estar com Ele. Então, nessa noite eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar com você. Se você tem o desejo de mergulhar nesse rio, de conhecer o Senhor, se você acha que você está parado aí em alguma dessas fases que eu falei, eu queria que você olhasse para o seu interior agora, que você examinasse o seu coração, examinasse a sua mente, as suas atitudes, e que você começasse a orar aí onde você está e pedisse perdão para o Senhor, assim como Isaías. Ai de mim, Senhor, me leva lá onde eu caí, Senhor, para que eu possa me arrepender. Me mostra onde foi que eu errei, que me impediu de continuar caminhando para buscar mergulhar nesse rio, aonde eu vou ser transformado, onde a minha vida vai ser mudada. Porque eu quero te conhecer, eu quero te ver. Se você quer conhecer o Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para nós estarmos orando. Nós vamos orar. Para que Deus possa te orientar, te dar direção, e você consiga alcançar do Senhor a profundidade, as águas profundas, para que você consiga entrar na dimensão do Espírito Santo e ver que existe uma presença de Deus tão forte, algo tão bom no nosso coração, que vale a pena, irmãos. Tudo que nós passarmos aqui pelo Senhor vale a pena. Saia do seu lugar nessa noite e vem aqui, eu quero orar com você. Você que quer mergulhar no rio de Deus, que quer entrar nesse rio, nessa noite nós vamos orar. Nós não vamos insistir, amém? Se você sente necessidade de buscar mais o Senhor, se essa palavra falou com você, vem aqui na frente que nós vamos orar, amém? Aleluia, Jesus. Eu queria que a igreja fechasse os olhos.
E eu queria que você começasse a orar nessa noite. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Pai Santo, Pai Poderoso, nessa noite, Senhor Jesus, está aqui o teu povo. Senhor, o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que transforma, que muda, Senhor. Pai, nessa noite que o Senhor possa passar com esse rio, Senhor, e lavar toda ferida. Lavar, Senhor, as feridas da alma. Lavar, Senhor, todo o resquício, ó Deus, que há no nosso coração. Tudo aquilo, Senhor, que foi lançado. Toda semente contrária. Toda palavra de maldição. Tudo aquilo que encontrou no nosso coração, Senhor. Morada, Pai, que tem, meu Deus, impedido de nós vermos o Senhor. Meu Deus, nessa noite eu quero repreender, meu Pai, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, todo espírito de enfermidade, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que o teu rio venha, Senhor, curar nessa noite. Que o teu rio venha curar, Senhor. Curar a alma, curar o corpo. Libera a vida, Senhor. Libera a vida neste lugar. Deus, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, portas abertas. Que haja transformação. Que haja salvação. Que haja libertação. Porque onde o rio de Deus está, aonde o rio de Deus está, Senhor, a vida. Aonde o rio de Deus está, a vida, a salvação, a mudança, a transformação. Transforma, Senhor. Transforma, Deus. Transforma o ambiente, Senhor, neste lugar. Transforma cada vida e cada coração. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Nós podemos aplaudir ao Senhor nessa noite. Amém. Existe um rio, flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do
esse rio está neste lugar. Será que você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Nós já estamos chegando ao final, mas eu quero chamar aqui o irmão Joel e a irmã Milve. Eles estão completando hoje 67 anos de casados. Uau! 67 anos de casados. E amanhã é aniversário do irmão Joel, 87 anos amanhã. E para nós é uma alegria nesta hora orar agradecendo a Deus pela vida deste casal. Irmão Joel e irmã Milve foram padrinhos no meu casamento, e eu louvo a Deus pela vida deles. É o exemplo de vida, é um exemplo de matrimônio, é um exemplo para as nossas vidas. E eu queria que você estendesse as suas mãos aqui à frente nesta hora e liberasse uma palavra de vitória sobre eles em nome de Jesus. Ora comigo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse dia, meu Deus, onde o teu filho, o Senhor irmão Joel, a irmã Milve, Pai, completa mais um ano de casamento, 67 anos, Pai. Nós te louvamos, Deus, por esse tempo, Deus, que eles passaram juntos, meu Deus, pelas conquistas, pelas vitórias, pela família, pela bênção, Pai, que o Senhor tem dado a eles. Te louvo, Deus, pelo aniversário do teu filho, irmão Joel, que é amanhã. Pedimos, Deus, que sobre eles repouse a tua paz, a tua graça e a tua direção, em nome de Jesus. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor por este casal. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu sou muito honrado em ter esse casal como membros da Igreja de Deus Vicente Pires. Que Deus abençoe. Se você quiser aprender mais, senta com ele. Senta com eles, vai lá na casa deles, faça uma visita. Você vai aprender muita coisa em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir em nome de Jesus. Isso. Eu queria que você desse um abraço bem gostoso em quem está ao seu lado, desejasse a ele uma semana de vitória, desejasse um mês de vitória, em nome de Jesus. Quero ver. Isso, vai proclamando aí. Mês de maio de vitória, de conquistas, de bênçãos, de unção de Deus sobre a sua vida. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Estenda a sua mão direita aos céus e diga comigo: eu vou debaixo da graça, vou debaixo da unção, orando juntos por grandes conquistas e uma abundante colheita. É assim que você vai para sua casa, debaixo desta bênção, debaixo desta unção, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações com o Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Está encerrado. Deus te abençoe.
Vai em paz, em nome de Jesus. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.